Aí Sadraque, não precisava disso. Então respondi. Se eles nos alcançarem te dou uns tapas. E ela respondeu. Se eles nos alcançarem vamos ganhar muito mais que uns tapinhas. Ela acelerou o voo e conseguiu nos levar para outro lugar, então disse. Olha Sadraque, agora sou eu quem vai escolher para onde vamos. A Kelly me levou para uma praia. Corremos, brincamos e conhecemos alguns elementares da água que ela me apresentou. De repente o sol estava nascendo e ela me disse. Aí mano, tenho que voltar para casa, vou te levar de volta até a colônia. Não precisa, ouvimos uma voz dizer. Era a Isabel, estava zangada e ela continuou dizendo. Mocinha pode ir para casa, você sabe o caminho, sei que não teve culpa desse disparate, mas sua companhia motiva o seu irmão a querer impressionar e fazer coisas que não se deve. Vocês poderiam ter se encrencado feio, eu segui vocês de longe e vi tudo. Infelizmente a penalidade é 6 meses sem se encontrarem. Sadraque infelizmente vai para o isolamento. Minha irmã voltou para casa sozinha com uma cara, estava triste e flutuou bem rápido, nem se despediu. O pior não era a mana ter saído sem se despedir, mas o olhar de censura de Isabel. Ela só me disse uma palavra. Vamos. Quando chegamos na colônia ela explicou o ocorrido à diretora B que disse. Tem razão Isabel, a conduta do jovenzinho foi um tanto exagerada e arriscada, mas isolamento é um pouco demais, não achas? Vamos fazer o seguinte, ele vai ficar 6 meses sem receber as visitas e no período de 1 ano não poderá sair da colônia, mas a convivência com os demais é indispensável para o progresso dele e você Isabel ficará responsável pela disciplina do Sadraque. Isabel nem disfarçou e disse. Meu Deus, não faz isso comigo, senhora Bey. Não é pra tanto, ela respondeu, é só um menino travesso, ele só queria brincar, já sei do que ele precisa, vamos colocar o Sadraque no time de aerobus, ele precisa se agitar e o jogo é perfeito pra ele, além do mais vai aprender a flutuar e desenvolver a coordenação de voo, a concentração e o espírito de equipe. Está resolvido. Fale com o professor Marcelo Isabel, ele começa amanhã. Capítulo 15. Um jogo diferente. No dia seguinte Isabel foi até o alojamento para me levar ao campo de aerobus. Pensei comigo. Que jogo é esse? Fomos até uma quadra que tinha no instituto. Era uma quadra diferente meio oval, parecia uma pista de corrida, mas no centro da quadra tinham 4 banquinhos com cores diferentes e em cada canto da quadra havia uma bandeirinha de cada cor. As cores eram vermelho, azul, amarelo e verde. De repente chegou um homem perto de mim e disse. Olá, meu nome é Marcelo, sou instrutor de volitação e técnico de aerobus. Pelo que me falaram de você vai ser um bom jogador. No início do aerobus foi criado para desenvolver a volitação, mas agora se tornou um esporte na colônia Jardim Árida, mas é uma coisa tranquila sem aquela febre competitiva dos jogos terrestres. A finalidade é sempre melhorar a qualidade moral e o espírito de equipe. Mas me conte rapazinho, sabe volitar? Respondi. Só saio do chão quando eu pulo amigo. E a reação foi a mesma, todos riram. Até Isabel que costuma ser séria e tímida. O professor Marcelo me pegou pela mão e disse. Que resposta carismática, mas agora vamos conhecer seus colegas e a quadra. Hoje você vai observar, amanhã vai aprender a volitar com a Doris e quando estiver com as noções básicas de volitação vai entrar na equipe vermelha. Agora vou te mostrar os coletes que são usados e também as bolinhas que são arremessadas. O colete que ele me mostrou era áspero, mas claro, só do lado de fora, semelhante a um velcro e as bolinhas leves e felpudas, assim quando é arremessada no colega, adere ao colete e não machuca ninguém. Então Marcelo continuou dizendo. O objetivo do jogo é simples, cada jogador ganha 12 bolinhas, ele tem que atingir o maior número possível de integrantes das outras equipes. Integrantes da sua equipe não podem ser atingidos e você tem que cuidar para ser atingido o mínimo possível. Nem preciso dizer que a primeira vez que joguei estava crivado de bolinhas. Mal o professor terminou de falar e eu dei uma risadinha. Isabel que estava conosco foi chamar a professora Doris que estava ensinando volitação às crianças da ciranda colorida.
Dizem que as crianças se adaptam com facilidade ao mundo espiritual e aprendem muito mais fácil do que os adultos. Falando em volitação, me explicaram, ou melhor dizendo, a Isabel me explicou que é proibido volitar pela colônia, porque muitos não sabem volitar e na colônia ninguém humilha ninguém. Só é possível volitar nos campos de aerobols ou nas pistas de volitação e sempre que tem alguma proibição é a Isabel quem diz, não pode isso, não pode aquilo e assim vai. Mas continuando aonde eu estava, Doris acabava de chegar, era muito simpática e me explicou. Se quer sair do chão não tem que impulsionar o perispírito, é preciso pensar em volitação, é a vontade que nos tira do chão e não a força. Então pensei em flutuar para cima e Doris me segurava pela mão, levantei um pouco de chão e perguntei. Doris, é você quem está fazendo isso? Não, é você e não se distraia. Mal ela terminou de falar e cai meu primeiro tombo, ninguém riu, ela me levantou e disse. Sadraque, você está indo bem, muitos no primeiro dia nem saem do chão, só que você precisa entender que ainda é muito cedo para volitar e se distrair, quando dominar bem a volitação então poderá conversar, olhar para os lados e etc. Tá certo, respondi. Eu fiquei uns 3 dias treinando com ela. Às vezes esquecia de usar a força da vontade e impulsionava o corpo espiritual e posso dizer que você se cansa mas não sai do lugar, o jeito mesmo é pensar para onde quer ir. Quando adquiri noções básicas de volitação Doris me levou até a quadra de aerobols, explicou ao professor Marcelo que em alguns dias eu já tinha aprendido as noções básicas, flutuava de pé e planava deitado no ar. Mas tinha dificuldades quando o assunto era deslocamento rápido e desvio de obstáculos. Aliás, a minha cabeça que eu diga, dei uma trombada em uma árvore numa das aulas de desvio de obstáculos. Doris falou que fazia parte, que era assim mesmo e aplicou um passe em minha cabeça. Mas enfim, estávamos na quadra e o professor Marcelo me disse que jogaria a primeira partida. Eram 4 membros de cada equipe. Eu estava na equipe vermelha e a quem estava na minha equipe disse. Sadraque, o jogo não é difícil, já sou veterano e vou te ajudar bastante. Então respondi. Obrigado. Mas pensei. Meu Deus, essa menina não pode me ver e já vem para o meu lado, tomara que tenha vida própria. Infelizmente esqueci que no mundo espiritual o pensamento é palavra viva. A menina me olhou triste e disse. Sinto muito, não quero incomodar. Se precisar de ajuda vou estar ali na arquibancada com as meninas. Kim passou a mão no olho direito tirando uma lágrima. Fiquei arrependido e fui atrás dela. Quando eu ia pedir desculpas o professor Marcelo chegou e disse. E garotada, vamos todos pra quadra. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Entramos todos na quadra que era cercada por uma tela bem fina para que as bolinhas não se perdessem por aí. Caso não acertassem a equipe adversária, então o professor explicou que eu era novato e que precisavam ter um pouco de paciência. Um rapaz chamado Davi falou. Desculpa professor, mas eu não estava acostumado a aliviar a barra com ninguém, além do mais, ele é da equipe amarela e ele da vermelha. Não vou dar os nossos pontos só porque é novato. Professor Marcelo interrompeu dizendo. Aqui o espírito de equipe e de solidariedade é o que mais soma pontos, Davi. Sabe, não fiquei chateado, eu merecia ser um pouquinho desprezado. A Kim só estava tentando me ajudar e eu não precisava ser grosso com ela. Enfim, antes de começar o jogo o professor explicou que ninguém poderia pousar. A regra era se manter volitando o jogo inteiro. As cadeiras que estavam no meio da quadra eram uma de cada cor e só um membro de cada equipe poderia descansar. Os outros tinham que se manter flutuando. Essa é uma maneira de ver se os mais fortes dão preferência aos novatos e aos mais fracos. Essa atitude solidária conta 100 pontos. Então começamos. Todo mundo voava rápido e se desviavam das bolinhas. Quando terminamos o jogo eu tinha tanta bolinha cravada que parecia um arco-íris. Meu colete vermelho estava com bolinhas de todas as cores, amarela, verde e azul. Só não tinha bolinhas vermelhas porque a regra não permitia, senão. Eu era muito ruim nesse jogo, mas foi divertido. Afinal de contas eu não ficava entediado e com o tempo fui melhorando. Toda tarde eu ia jogar aerobols,
Hoje posso dizer que quase não sou atingido e tem dias que nossa equipe dá um banho de bolinhas nos outros integrantes. Graças a esse jogo comecei a ganhar um benefício que funciona assim. A equipe vencedora tem direito a um passeio em outra colônia e como nossa equipe foi a vencedora da semana tivemos o direito de visitar uma colônia na Espanha, chamada Herbal de la Vida. Capítulo 16. Duas promessas para a Terra. Depois de retornarmos da excursão que durou uns 3 dias, Crisânia me levou num lago da colônia Jardim Herede e me disse: aqui no lago existe uma fruta que ainda não conhece. Essa fruta um dia será uma promessa de cura para a AIDS no planeta Terra, mas essa planta evoluirá na Terra num futuro ainda mais distante, quando a AIDS deixar de ser um problema moral, então Deus dará esse presente aos homens. Ela me deu um macacão que era semelhante a um plástico e disse: se quer conhecer a planta mais de perto temos que entrar na água, esse macacão vai te manter sequinho porque a água da terra pode não te molhar mais, em compensação essa aqui. Coloquei a roupa que ela tinha me dado e entramos no lago. A planta era muito parecida com uma vitória régia, mas no lugar daquela flor bonita que fica no centro da planta existe um cacho de frutas bem vermelhas cor de sangue. São redondinhas, parecem jabuticabas e por dentro são bem brancas como leite. Conversei com algumas coletoras que estavam no lago. Elas estavam colhendo as frutas para levar a uma processadora da colônia onde produzem suco fornecido para o Hospital Rosa Lilás. Então lembrei que tomei esse suco no hospital. É muito parecido com o gosto de guaraná e maçã ao mesmo tempo. Crisânia pegou em minha mão e disse: vamos sair do lago agora. Existe uma outra fruta desconhecida que um dia será um presente para os homens. Então me levou a uma árvore e me mostrou uma fruta aproximadamente do tamanho de uma maçã só que tinha forma de uma moranga e era amarela feito joá, tinha a consistência de um tomate e tinha um gosto que não dá para comparar com as frutas da terra. É um gosto desconhecido e não posso explicar, mas é muito bom. Então Crisânia explicou. Quando a terra sofrer as mudanças necessárias tanto climáticas quanto morais, então essa fruta também será dada aos homens como cura para o câncer. Por enquanto tudo o que Deus permite é uma inteligência razoável para produzirem medicamentos. Essas frutas têm nome? Perguntei. Então Crisânia respondeu. Sim, querido. A fruta vermelhinha da planta aquática chama-se narguida aqui na colônia e a fruta amarela da árvore chama-se andreja, mas provavelmente na terra terá outros nomes, mas o que importa são os benefícios. Tenho uma notícia para você. No período da tarde você já está ocupado com aerobus, mas no período da manhã a diretora Bey designou que vai trabalhar como coletor de narguida. Meio contrariado respondi. Vou ficar o dia todo ocupado desse jeito. Ela nem ficou contrariada e com paciência respondeu. Querido Sadraque, já ouviu falar que mente desocupada é oficina do mal? Além do mais você é bem travesso e tempo livre demais não te fará bem. Você passa o tempo todo pensando e não queremos que pense nas tristezas do passado. É uma maneira de te manter livre de uma possível crise até que possa falar do suicídio e de outros erros, sem que as lembranças te façam mal. Além do mais os coletores se divertem, de vez em quando fazem sua guerrinha de água e pode comer quantas frutas tiver vontade. É um trabalho agradável, não acha? Eu fiquei em silêncio. Na terra passava a maior parte do tempo na frente do computador jogando e batendo papo na internet. Não ajudava minha mãe a lavar a louça porque tinha nojo dos restos de comida. Agora vou passar a manhã dentro de um lago encharcado. Crisânia leu meus pensamentos. Pensa num lugarzinho que nem pra pensar sem ter alguém bisbilhotando é possível. Mas enfim ela respondeu. O macacão que está usando é um presente e é impermeável. Não vai colher as frutas em péssimas condições, mas que você vai trabalhar isso vai. Então indignado perguntei. Não gosto que mandem em mim e se eu não trabalhar, o que acontece? Ela me respondeu apenas com uma palavra e eu entendi. Ela olhou para mim e disse. Reencarna. Eu não tinha mais argumentos. Não gostava da minha existência terrestre. Sei que um dia terei que voltar. Fazer o quê? Mas agora eu quero ficar aqui. Agora que acabei de sair daquele lugar horrível. Mas eu queria a liberdade. Tinha a ideia de que na colônia eu fazia o que eu quisesse.
Queria mexer no computador que me deram de presente e estava lá no meu quarto. Estava curioso para ver como funcionava. Será que tinha jogos? Internet? Ou será que não é nada disso? Estava cheio de perguntas enquanto aquela máquina estava lá no quarto me esperando. Eu tinha que ficar no lago colhendo frutinhas. Crisânia leu meus pensamentos, mas não disse nada. Só que agora eu estava enxergando e pude ver um sorrisinho disfarçado. Acho que a vontade dela era dar uma gargalhada daquelas, mas como me respeitava ficou só na vontade mesmo. Nós saímos daquele campo e fomos até uma sala onde tinham alguns cabides e Crisânia disse: pendure seu macacão em um desses cabides. Ninguém vai pegar o macacão enganado. Ele tem o seu nome e uma numeração. Aqui todos respeitam o espaço dos demais. Isso é uma das regras básicas da colônia. Tirei o macacão e pendurei, e para minha surpresa eu estava bem sequinho. Então ela disse: viu como é impermeável? E ela continuou: a Sadraque tem mais uma coisa. Precisamos desenvolver seu lado afetivo. Então vai dedicar uma hora de cada dia brincando com as crianças da ciranda colorida. São todas vítimas da guerra. Então terá de ter paciência e ser amável. Vai começar essa tarefa amanhã a 1 hora da tarde. Dei uma bufada. Crianças, que saco. Crisânia dessa vez não se segurou. Deu uma risada estridente até Isabel estranhou. Ela não tinha esse costume e disse: menino, não tem como ficar entediado cuidando de você, mas infelizmente tenho que deixar você, pois tenho cargo no ministério e preciso trabalhar. Eu amo meu trabalho, mas ficar com você é divertido. Você é alegre mesmo que faça o possível para parecer aborrecido. Gostei do elogio da Crisânia. Fui para o meu alojamento. Fechei a porta do meu quarto e sentei em frente à mesinha e disse: agora sim, vou descobrir como funciona essa máquina. Eu ia apertar o botão para ligar o computador, quando ouvi batidas na porta. Tem alguém aí? Era a voz da Kimberly. Sinceramente a minha vontade era ficar bem quietinho para que ela fosse embora, mas eu já tinha sido grosso com ela outro dia na quadra de aerobus, então o jeito foi responder: entra, Kim, o que você quer? Ela ficou feliz, mas sinceramente eu achava ela meio sonsa. Eu já tinha dito para ele entrar e ela veio com uma perguntinha besta. Posso mesmo? Ah, faça-me o favor. Eu já tinha deixado ela entrar. Afinal de contas bateu na porta mesmo. Como vi que ela ficava plantada na porta, disse: entra, Kimberly, já que você chegou, me diga, o que você quer? Então ela falou: sabe, Sadraque, eu trabalhei bastante e tenho uma boa quantia de bônus hora. É coisa de celular? Interrompi perguntando. Kimberly deu uma risadinha e explicou: não é nada disso. Quando trabalhamos na colônia ganhamos uma espécie de incentivo. Tenho esse cartão e quando trabalho recebo 1 ponto por hora. E se o trabalho for feito com dedicação e amor e estiver perfeito ganho 3 pontos hora. É que as pessoas da Terra estão acostumadas com a remuneração. Então as colônias adotaram o sistema bônus hora para incentivar o trabalho e a dedicação. Mas como eu estava dizendo, vim para te convidar para ir comigo às Praças das Luzes hoje à noite. É uma praça linda onde os cidadãos da colônia podem se entreter. Hoje vai ter uma peça musical a respeito da história de Jesus e também vão contar a história de Chico Xavier, um discípulo do bom, e hoje à noite Crisânia vai dar um mimo para quem assistir o musical. É um cisne de cristal bem bonito. Ela me convidou com tanto entusiasmo, estava querendo mesmo que eu fosse, então eu disse: tudo bem, Kimberly, eu vou com você. Você passa aqui para me levar? Sabe o que é? Não conheço nada na colônia. Então ela respondeu: não se preocupa, sei que é novo aqui, passo para te pegar às 7h30, o musical começa às 8. Sarah, Rebecca e Samantha também vão com a gente. Então ela saiu. Enquanto isso pensei: cisne de cristal? O que eu vou fazer com isso? Eu já tenho 24 maçãs de cristal, tá certo, são bonitas, mas são 24, e a minha estante já está lotada. Já decorei todas as letras, algarismos, sinais matemáticos, cores e blá blá blá. Então deitei na minha cama e cochilei um pouco. Capítulo 17. Uma noite incomparável.
Eu estava no meu quarto e Kimberly foi na hora marcada. Foi acompanhada com as amigas como tinha falado. Eles estavam felizes, rindo, e ela me disse: "Então, vamos." Uma moça que estava com ela comentou: "Nossa, Kim, convidou ele também? Se eu soubesse tinha ficado no alojamento." Kimberly ficou sem jeito e respondeu: "O que isso, Sarah? Ele não te fez nada." Sarah interrompeu dizendo: "Ele não me fez nada, mas eu vi você chorando." "Que saco, Kim, você sempre deixa os outros pisarem em você", respondeu Sarah. Então Kimberly ficou séria e respondeu: "Verdade, Sarah, lembro como você me humilhava também na sala de ciências." Sarah disse que era coisa do passado, e então Kimberly pediu ela que me desse uma chance também. Depois desse incidente fomos todos à Praça das Luzes. O lugar era tão lindo que até esquecemos a pequena discussão. Um coral cantava uma linda canção. Eles estavam com uma beca branca cravejada de pedrinhas e conforme as luzes refletiam nas pedrinhas dava para ver todas as cores do arco-íris refletindo nelas. A iluminação na praça era bem distribuída, os jardins eram perfeitos de um verde vivo, a pavimentação das ruas era bem branca, parecia mármore e a lua e as estrelas nas colônias são incomparáveis. O céu é muito limpo e os ministros têm o cuidado de fazer com que a iluminação seja projetada de uma forma que não esconda a luz das estrelas e nem da lua. É tudo muito difícil de explicar, principalmente uma pessoa como eu que estava enxergando apenas alguns meses. O musical começou. Eles contaram a história de Jesus e um cantor que fazia o papel de Cristo cantou o Sermão da Montanha com uma melodia muito bonita. Toda a história do Evangelho cantada e não enfatizava em a história da cruz. Seus ensinamentos e suas obras de cura e caridade eram o principal tema do musical. Chicotadas, gemidos e sangue não cicatrizam o coração da humanidade. São as palavras de Jesus nos seus atos que fazem a diferença. Quando o festival terminou eu estava chorando. Os atores transmitiram uma energia emocionante depois do espetáculo eles mesmos distribuíram os cisnes de cristal. Para minha surpresa o ator que fez o papel de Jesus Cristo foi quem me deu um cisne e disse: "Lá no palco fiz o papel de Jesus Cristo, mas meu nome é Luiz Augusto. Aqui neste cisne está gravado em umas folhas de ouro Sermão da Montanha." A folha de ouro estava embutida dentro do cristal transparente e o Sermão da Montanha era bem legível. Esta pequena lembrança é para que você não esqueça as palavras que podem mudar a sua vida. Sua existência será transparente e completamente feliz se essas palavras estiverem gravadas em seu coração, disse Luiz Augusto. Fiz um gesto sem pensar. Quando percebi já tinha dado um abraço em Luiz Augusto e estava chorando. O Sermão da Montanha que ele cantou tocou profundamente meu coração. Depois que Luiz Augusto se retirou, Kim me levou de volta e quando cheguei à porta do quarto, ela me disse: "Muito obrigado por ter me acompanhado. Gostei muito que você aceitou o convite. Boa noite." Então respondi: "Espera, Kim, o espetáculo foi muito melhor do que eu esperava e o mimo que ganhei tem muito mais importância do que eu achava que tinha. Agora me responda uma pergunta. Sabe mexer nesses computadores dessa colônia?" "Claro que sim", ela respondeu. Ela ligou a máquina e não era no botão que eu imaginava. Ela me mostrou um emblema de coração dourado e disse: "Está vendo esse coração? É um arquivo das preces que seus familiares e amigos dirigiram a você e este outro emblema de um olho serve para ver regiões diferentes da colônia." E assim foi me ensinando a mexer naquele computador. Perto dela eu era um ignorante, porque mexer naquele tipo de computador é bem diferente do que mexer nos computadores terrestres. Então perguntei a ela: "Kim, esse botão grande que eu pensei que servia para ligar o computador, para que serve?" Ela respondeu: "Para entrar em contato com outros membros da sua ou de outras colônias que estiverem conectadas à sua máquina." A aula de informática está interessante, mas já é um pouco tarde e tenho que cumprir os meus horários. Não quero aborrecer a diretora B. Ela é muito paciente e merece nosso respeito. Tenha uma boa noite, amiguinho." Então respondi: "Amiguinho não, Sadraque, por favor. Amiguinho parece bichinho de estimação." Ela foi para o seu alojamento rindo bastante. No dia seguinte cumpri meus horários conforme Crisânia havia estipulado. Fui até a plantação.
Entrei no lago e ajudei os coletores a colher as frutinhas, ou melhor dizendo, dei um pouco de trabalho a eles. Volta e meia cometi uma gafe e os coletores me ensinavam pacientemente. Depois de terminada a minha tarefa, fui para o refeitório do instituto, acompanhado da Kim e do seu amigo Kevin. A comida estava gostosa, era uma sopa de vegetais e para tomar um suco de andreja, como se eu já não tivesse comido bastante. Depois do almoço chegou a hora, Isabel veio até o refeitório e fez um comentário. Sadraque, agora é hora de irmos, as crianças já estão te esperando, já avisamos a elas que vai passar um tempinho brincando com elas e já estão bem curiosas porque você era cego e voltou a enxergar. Deu a impressão de que ela estava me provocando, mas não, é o jeito dela, o problema estava comigo, mas enfim, fui grosso e falei. Também falou para elas da cordinha. Isabel ficou um pouco irritado e falou com autoridade. Sadraque, que falta de sensibilidade, não é à toa que Crisânia pediu para que se enturmasse um pouco com as crianças que foram vítimas de guerra, já existiu muita violência no histórico deles, eu jamais faria um comentário ridículo desses e espero que também não faça. Então fiquei sem jeito e respondi. Desculpa Isabel, é que eu não gosto muito de crianças. Não gosta muito? Ela respondeu. Então fomos caminhando até a ciranda colorida, era uma escola legal e umas 20 crianças se aproximaram de mim, mas estavam acompanhadas de uma professora que chamavam de tia Simone. Ela me explicou que aquelas crianças vinham de vários lugares, algumas eram de Israel, outras do Iraque, da Angola e Cisjordânia, então perguntei a Simone. A última menina que eu via que não falava minha língua, como vou brincar com eles? Já pensamos nisso, respondeu Isabel, e essas crianças aqui vão entender você muito bem e a linguagem do amor é universal, amor Sadraque. Então tia Simone comentou. Me parece que ele não tem jeito com crianças Isabel, tem certeza que vai dar certo? Isabel olhou sério e respondeu. Sinceramente não tenho certeza, mas Crisânia sabe o que faz, mas por via das dúvidas fique junto com as crianças Simone. Isabel se despediu e apesar de termos nossas diferenças eu reconheci o trabalho dela. Não é uma tarefa fácil reabilitar suicidas e falo por mim, ela tinha muito trabalho, à noite socorríamos umbrais e durante o dia educava os socorridos. Eu estava com as minhas considerações quando uma menininha me puxou pela mão e disse. É verdade que você era cego? Era sim, respondi. Algumas crianças eram bem carentes e antes que eu esperasse me abraçavam, me beijavam e ficavam me puxando para lá e para cá. Fiquei com elas e fazia de tudo um pouquinho, respondia perguntas, empurrava o balanço, dava impulso no gira-gira, claro, tudo com auxílio da irmã Simone, imagina eu sozinho com 20 crianças. Quando terminamos, irmã Simone pediu para que as crianças fossem ao refeitório, eles obedeceram imediatamente e ela me disse. Sadraque, sabe quanto tempo ficou aqui? Então respondi. Umas 2 horas. A tarde toda, ela respondeu. Você não gostou? Até que não foi ruim, respondi. Passei a cumprir minha rotina todos os dias, eu já estava acostumado, já estava fazendo amigos coletores, as crianças já estavam acostumadas comigo e eu estava começando a gostar bastante da menina Fatula que estava aprendendo algumas palavrinhas e me chamava de Sadraque, fazer o que né? Volta e meia eu corrigia, mas não adiantava muito. No aerobus já estavam me chamando de craque, se bem que acho que estavam exagerando, porque quem começou com essa história foi a Kimberly, falando nela era uma ótima professora de informática e eu já estava mexendo bem no computador que me deram. Vários indivíduos da colônia estavam conectados no meu computador e Kimberly me ensinou uma maneira de ver entes queridos, mas explicou. Se sua vibração estiver ruim o leitor não funciona, é uma medida de proteção da colônia. Todas as imagens e preces enviadas são revisadas pelo ministro da comunicação que só deixam chegar aos computadores imagens positivas. E assim Kimberly se despediu e a cada dia eu estava me acostumando com a rotina da colônia. Capítulo 18. Um dia não muito agradável. Como sempre todas as manhãs eu me dirigia para o internato de crianças Ciranda Colorida,
Quando avistei as amigas de Kimberly, fui falar com elas. Cheguei perto e consegui ouvir a conversa. Sarah dizia para uma outra moça: "Preciso sair daqui, quero voltar para casa." E a outra respondia: "Mas Sarah, aqui não é um lugar ruim e na sua casa ninguém vai te ver." Sinceramente fiquei feliz em escutar aquela conversa. Eu estava gostando muito da colônia, mas no fundo queria voltar para casa. É uma vontade muito boba, eu sei, mas a maioria sente. Queria saber como andava minha família. Então cheguei perto das meninas e perguntei: "Então vocês querem mesmo ir para casa?" "Porque eu também quero, tem como sair?" A tal Sarah fez uma cara fechada e me respondeu: "É claro que eu quero voltar para casa, mas querer é uma coisa e voltar é outra. Você não vê que a colônia é toda murada e tem uma abóbada transparente por cima?" Então eu respondi: "Mas podemos pedir permissão." Então ela respondeu: "Não vão nos dar permissão porque não queremos voltar." Ela ia se retirando quando eu resolvi perguntar: "Onde podemos nos encontrar para conversar?" Então ela me respondeu: "Ah, não enche." Então respondi: "Sua grossa." Crisânia percebeu a discussão, se aproximou e perguntou: "O que está acontecendo aqui?" "Nada não", respondeu Sarah. Então Crisânia respondeu a ela: "Se for para mentir, não diga nada, Sarah. Vá para o seu alojamento e Sadraque venha comigo. Não alimente discussões. Hoje você irá até o Pavilhão Azul." Fiquei pensando: Pavilhão Azul, que lugar é esse? Ela sentiu e respondeu: "É um lugar muito semelhante aos ginásios que conhece na Terra. Lá fazemos palestras e também assistimos à vida dos que precisam se reabilitar." "Como assim?" perguntei. Ela pegou minha mão e respondeu com calma: "Prefiro que você veja, então vai entender naturalmente. Já vou adiantando que não é muito agradável, já que se trata de reabilitação, mas é completamente necessário. Agora vamos, a sua turma já está lá." Fiquei um pouco apreensivo. O dia sinceramente não começava bem. Fui tentar fazer amizade e levei uma bronca daquela, e agora esse pavilhão. Enquanto eu pensava distraído, chegamos. O pavilhão azul era muito bonito. Era tudo feito de mármore, um mármore azul piscina, e tinha detalhes nas paredes de folhagem feitas de cerâmicas vitrificadas. As plantas eram todas brancas. O branco com o azul dava um contraste lindo. O teto era todo branco e a iluminação formava o sistema solar e algumas constelações. Claro, só sei disso porque Crisânia me explicou, porque quando cheguei lá pensei: o que significa esses rabiscos bonitos? Enfim, aos poucos o ginásio foi ficando cheio. Alguns eram membros da minha turma e outros eu nem conhecia. Então entrou um senhor que foi até a tribuna saudando todos e dizendo: "Sejam todos bem-vindos, sou Virgílio Santiago e vou iniciar esse processo de reabilitação juntamente com a irmã Crisânia, a irmã Isabel e a irmã Paula. Peço que antes de mais nada não se condenem, essa sessão não é de julgamento, mas de autoanálise. Antes de iniciarmos vamos fazer uma prece." Então irmão Virgílio chamou Crisânia para fazer uma prece. Ela foi até a tribuna e começou uma prece muito bonita que dizia mais ou menos assim: "Pai de infinita bondade, agradecemos porque seu amor reúne as luzes que se espalham, porque a tua justiça resgata antes de punir, porque a tua luz alcança os lugares mais sombrios. Te agradecemos também a presença de todos esses amados e antes de mais nada Jesus esteja conosco. O bom pastor que agora vai colher conosco as ovelhinhas perdidas da casa de Israel e hoje representa todo o planeta, que todos possamos subir na escala da evolução, que assim seja." Nossa, quase chorei com a prece, mas não demoraria muito para outra pessoa chorar. Logo a prece ter terminado, o bondoso Virgílio chamou: "Kimberly Foster, venha aqui." Ela foi até a tribuna. A irmã Paula trouxe uma cadeira e pediu para que Kimberly se sentasse. A cadeira até que era confortável, dessas que a gente fica praticamente deitado. Crisânia colocou uma espécie de retrodo e uma mancha luminosa apareceu no telão à frente. Virgílio disse: "Vamos assistir à vida de Kimberly através de suas imagens mentais e assim podemos analisar quais as causas do suicídio." As manchas luminosas foram se transformando numa cena.
Vimos uma ceia de Natal e a família de Kimberly reunida. Ela parecia ter uns 7 anos. De repente o pai se retirou da sala para atender uma ligação. Passou um tempo e enquanto a família de Kimberly se entretinha na sala, seu pai pegava pouca bagagem e fugia. Seu pai deixou a família por outra mulher. Enquanto via a cena pensei. Em pleno Natal, que coisa mais ridícula, mas fazer o quê? Logo depois vieram outras cenas. Kimberly sofria bullying na escola na adolescência e não desabafava com ninguém. Afinal de contas seu pai não morava mais com ela e a mãe vivia no trabalho. Nesse período uma senhora apresentou a ela a seita Porta do Céu. Quando foi ao lugar pela primeira vez também encontrou lá sua amiga Sarah Benton. Tudo isso nós assistimos nas cenas que estavam sendo mostradas no aparelho que chamavam de relator. Sinceramente eu preferia chamar de aparelho dedo duro, mas enfim, as cenas mostravam que na escola as duas não eram exatamente amigas, mas como estavam frequentando aquela seita escondida se tratavam assim, eu não falo de você e você não fala de mim. Logo as cenas mudaram e para piorar nesta próxima cena de Kimberly o tio a desrespeitava. Em uma cena seguinte Kimberly contou à sua mãe a respeito dos abusos do tio, mas a mãe de Kimberly já havia descoberto a respeito da seita Porta do Céu e reclamou à filha que eles estavam fazendo lavagem cerebral nela. Tá certo que isso era uma verdade, afinal essa seita pregava que através do suicídio os membros deixariam este mundo para habitar um mundo mais pleno. A mãe de Kimberly a mandou para o internato onde ficaria longe de problemas e da seita. Na cena seguinte Kimberly já estava no internato e quem ela encontra lá? Sarah Benton, é claro. Elas continuaram mantendo contato com a seita pela internet. Que burrice, esses adultos esquecem da internet. Aos finais de semana Kimberly voltava para a casa da mãe. Em uma dessas visitas Sarah foi com ela. As duas fugiram de bicicleta à tarde para a sede Porta do Céu. Era o dia marcado para o suicídio coletivo. Todos morreram à noite após uma cerimônia. Todos beberam cicutas e morreram envenenadas. Elas e mais 24 pessoas morreram naquela noite. Enfrentaram suas lutas no umbral, assim como eu, e pensei enquanto assisti. Nossa, que mundo pleno encontraram. Kimberly já não era mais a mesma. Tiveram que interromper a sessão aplicando nela passes tranquilizantes. Ela chorava compulsivamente e repetia: "Por que estão fazendo isso comigo? Quero sair daqui, eu não fiz nada para vocês, eu já sofri o bastante." Então Virgílio interrompeu dizendo: "Este processo é para a sua recuperação e da recuperação dos outros. Aqui existem pessoas preparadas para que vocês não entrem em crise. Enfrentar o problema é melhor que fugir dele e enfrentar com amigos ainda melhor. Kimberly, em nenhum momento te acusamos. Só mostramos a sua história através da sua mente. É você quem se acusa. Nós só queremos reabilitar você. Mas os nossos irmãos da crosta preferem se sentir culpados quando deveriam se sentir responsáveis pelo mal que causam aos outros e a si mesmos. Querida, você acha que a vida foi injusta com você, mas Deus é justo, porque existem muitas vidas. Vamos mostrar suas outras vidas agora mesmo através de alguém mais preparada. Sarah, venha até aqui." Virgílio chamou. "Eu não vou," ela respondeu. "Você não quer curar se não vamos forçá-la." Virgílio respondeu e continuou. "Irmã Crisânia, pegue os arquivos na colônia a respeito de Kimberly. Sarah está dispensada da sessão e peça à irmã Paula que encaminhe ela ao internato Renascer. Vamos encaminhá-la para a reencarnação. Ela está aqui há meses e não progride. Só na Terra poderá aprender. Então, meus amigos, mais alguém quer acompanhá-la?" Fiquei bem quietinho. Eu quero ir para casa, mas reencarnar não quero não. Se já nasci cego antes, nem quero pensar na próxima. Enquanto eu pensava trouxeram os relatórios da vida passada de Kimberly. Falando nela tiveram que levá-la para o Hospital Rosa Lilás. Ela não sofreu nenhuma crise. Era só para mantê-la em observação mesmo. Enquanto isso colocaram na tela a vida passada de Kimberly. Era uma condessa muito importante que humilhava escravos indígenas quando a América foi colonizada pela Inglaterra e não respeitava o casamento com o conde. Tinha suas aventuras amorosas e costumava castigar os índios que trabalhavam em sua casa com a fome, humilhações e maus tratos. Além do mais, dedicava apenas à moda da época e à ostentação. Suas 3 filhas ficavam aos cuidados dos servos.
Uma das filhas era a mãe de Kimberly e seu tio era um dos muitos escravos. A seguir vi outras cenas. Agora a condessa estava no mundo espiritual, já desencarnada e se comprometia a ter as provas que sofreu como Kimberly e claro, não suportou a pressão e recorreu ao suicídio. Então pensei, será que porque vim cego será que também vou passar pela experiência do relator? Sinceramente eu não quero, mas não vou enfrentar esses grandes amigos como fez a Sarah. Eu quero me reabilitar. Eu pensava nisso quando Virgílio nos disse: Deus é sempre justo, amados. Não reclamem pelas provas que passaram ou que terão que passar. Hoje vimos que a frágil Kimberly foi uma mulher dura, frívola e fútil, e não devemos julgá-la por isso. Afinal de contas, quase todos aqui passamos pelo território da maldade, inclusive eu mesmo. Mas hoje compreendo que o amor e o trabalho são a fonte da felicidade eterna e hoje não consigo mais desprezar, oprimir e destruir. Vocês todos podem ser ainda melhores do que sou agora, amados, se fortaleçam na verdade, no amor e na justiça. Não condenem a nossa amiga Kimberly, afinal de contas, todos passarão pelo relator. Até amanhã, Sadraque, será o próximo. Sim, senhor, respondi. E posso te pedir uma coisa? É que eu não enxergava antes. Eu estou te vendo daqui, e estou acostumado a abraçar. Eu posso? Ele não me respondeu nada. Veio em minha direção e me abraçou. Senti uma energia muito gostosa. Senti um amparo de pai. Então brinquei dizendo: Papai Virgílio e mamãe Crisânia. Todos riram. Então Crisânia disse: Amado, vamos fazer uma prece. Afinal de contas amanhã foi bem cheia hoje e tudo o que precisamos agora é descansar. Tenha um ótimo restante do dia. Crisânia fez uma prece e depois nos despediu abraçando a todos e olha que tinha umas 200 pessoas no pavilhão. O amor desses irmãos é incomparável. Um dia quero amar assim. Capítulo 19. Enfrentando a consciência. Eu havia acabado de deixar o pavilhão azul. Ainda era muito cedo e então resolvi visitar a minha amiga Kimberly que estava no Hospital Rosa Lilás por conta da experiência no relator. Pedi autorização a Isabel e ao professor Marcelo para dar uma olhadinha nela. O professor Marcelo me dispensou do aerobol então, mas disse que no outro dia eu teria que recompensar. Todos na colônia são muito exigentes quando se trata de horário, mas é uma exigência que não pesa. Enfim, fui ao hospital e logo me levaram ao quarto onde Kimberly estava. Chegando lá, ao lado dela uma surpresa agradável era a enfermeira Miranda quem estava cuidando da minha amiga e então eu disse: Que bom que você está aqui, Miranda. Até agora nem tive tempo de te agradecer. Você se arriscou por mim fingindo que era uma venerada para me ajudar e me tirar daquela porcaria de vale. Ela me interrompeu dizendo: Modere as palavras, Sadraque. Por mais que não entendamos aquele lugar sinistro é um instrumento de purificação. Foi o que aprendi aqui na colônia. E a Kimberly, como ela está? Perguntei. Miranda chegou mais perto e respondeu baixinho: Ela está dormindo. Vamos deixá-la descansar um pouco. Se quiser conversar vamos a uma salinha que eu fico de vez em quando. Pode ser, respondi. Chegamos à salinha e ela me ofereceu uma fruta e perguntou: Da onde você está vindo? Do pavilhão azul, respondi. Ah, então já começou sua reabilitação. Ela comentou. Nós estávamos nessa conversa quando uma outra enfermeira entrou e disse: Miranda, Kimberly está acordando. Então eu e Miranda fomos até o quarto. Chegando lá, Miranda perguntou se Kimberly estava bem. Ela respondeu que sim. Então ficamos conversando ali um pouco e eu perguntei a Kimberly: Amiga, quando a gente vai pro relator, dói alguma coisa? Porque você estava chorando muito. Não, só a consciência, ela respondeu. Miranda interrompeu dizendo: Logo que cheguei à colônia e fui bem amparada, muitas lembranças vieram sozinhas. Não precisei do auxílio do relator, mas é bom que aproveitem essa ferramenta. O irmão Virgílio está muito preparado para auxiliar vocês nessa jornada. Miranda foi para o canto do quarto, sentou em uma cadeira perto de uma mesinha. Era uma enfermeira muito prestativa, mas dava para ver que estava muito pensativa. Cheguei mais perto e me espantei. Senti os pensamentos dela. Estava fazendo uma prece em favor do Wagner, o tal venerado.
Esperei que ela terminasse a prece e perguntei: Miranda, você reza por esse cara? Então ela me disse: Por que não, Sadraque? Eu estava na mesma situação e me reabilitei. Então disse a ela: Amiga, me perdoe a expressão, mas aquele cara é um bicho ruim. Ela me interrompeu mais uma vez e me disse com carinho: Sadraque, modere as palavras, maus fluidos podem prejudicar a Kimberly e peço que não se apresse a julgar. Wagner se interessou por você, provavelmente vocês têm história em alguma encarnação. Nossa! Respondi. A conversa estava interessante, mas Miranda me disse que precisava atender outra paciente. Se eu quisesse ficar mais um pouquinho com a Kimberly, tudo bem, mas que não fosse muito. Ela se retirou e a Kim me perguntou: Você não tinha que ir para um time hoje? Me liberaram. Respondi. Eu queria ver como você ficou depois da história do relator. Ela me olhou e respondeu: Sadraque, eu tô legal, eu só vim pra cá porque é assim mesmo, você também terá que ficar aqui um pouquinho. Sei lá, acho que é o procedimento. E é sempre a Miranda quem cuida da gente? Perguntei. Geralmente. Ela me respondeu: Eu já vim pra essa enfermaria e foi ela quem me atendeu, só que não foi por causa do relator. Ué, por quê? Perguntei. Ela sentou na cama e respondeu: Tive algumas crises, mesmo na colônia. Eu vi uma dessas. Respondi. Então eu me despedi dizendo: Kimberly, já vou indo, logo a gente se vê. Então ela se deitou de novo e eu saí. O dia se passou e a noite eu não dormi, porque nesse tempo eu ainda dormia, só que estava ansioso demais. Saí do alojamento antes que o sol nascesse e fui para o pavilhão azul. Fiquei lá sentado, tudo estava fechado, ninguém estava lá. De repente ouvi uns passos, olhei para o lado e vi uma amiga que não via há semanas. Nossa, Tomásia, você por aqui? Perguntei. Pois é, acordo cedo. Respondeu. Ela respondeu e continuou: É que trabalho cuidando das roupas do hospital. Foi o trabalho que a Miranda conseguiu para mim. É bom, tenho bastante amigas. Eu moro na residência Ninho Azul. Eu e mais 6 mulheres estamos aprendendo a necessidade de se gostar mais do que gostar de alguém. É bom ter um companheiro, mas quando caminha com a gente, é o que diz a irmã Celeste. É que as minhas colegas também se mataram por causa do abandono dos companheiros. Pois é. Respondi. Nós estávamos ali conversando quando chegou Crisânia, Virgílio, a irmã Paula e o irmão Felipe. Então Virgílio me perguntou: Sadraque, tão cedo aqui, com certeza deve estar muito ansioso. Vai esclarecer algumas coisas hoje. Vai ser bom ou ruim, vai depender muito da maneira que você enxerga as coisas. Se enxergar de maneira pessimista vai se acusar, mas se for otimista vai compreender alguns irmãos que procederam mal com você. Geralmente são questões mal resolvidas, talvez até aprenda a valorizar estes companheiros de jornada que colocam obstáculos em nossos caminhos. Muito bem, Crisânia completou. A irmã Paula e o irmão Felipe foram abrindo as portas e acendendo as luzes. Então Tomásia se despediu e Crisânia me disse: Sadraque, olhe para frente, o sol está nascendo. Na colônia as estrelas são muito mais nítidas à noite e quando o dia chega o sol é mais bonito e o céu mais azul. Então eu perguntei: Ué, em que estação estamos aqui? É inverno ou verão? Porque o clima está bem bom. Então ela respondeu: Nas colônias o clima sempre é agradável, nos umbrais é que geralmente é muito frio ou um calor insuportável, mas vamos entrando. Ela me pegou pela mão e me disse: Já que chegou cedo demais, vou te mostrar nossos arquivos. Ela me mostrou um aparelho e colocou na minha mão 3 quadradinhos que pareciam dados. Então ela me explicou: Está vendo um círculo em um dos lados desse quadradinho que se chama cubo relator. Encaixe esse círculo no aparelho. Eu encaixei e vi cenas da minha infância que poderiam ser projetadas na tela ou por todo lugar. Ela me mostrou uma cena onde eu brincava com a minha irmã em uma rede e me disse: Estou te mostrando uma cena leve porque ainda não está na hora de se expor ao relator, assim você relaxa e não fica tão ansioso. Ela me mostrou cenas engraçadas da minha vida,
Como quando eu era bem curioso e levava um choque ou outro de vez em quando, mexendo em tomadas e desmontando rádios, e quando percebi estava rindo de mim mesmo. Assim passamos o tempo até que os outros alunos da escola Somos Eternos chegaram e o irmão Virgílio saudou a todos e o irmão Felipe fez a prece, e uma energia gostosa tomou conta da sala. Então Virgílio me chamou. Sadraque Valmor da Silva, hoje é a sua vez de se ajudar e ajudar seus colegas. Claro. Respondi indo até a tribuna. Sentei naquela cadeira e claro tremia igual uma vara e o irmão Felipe me disse: fique tranquilo, estamos aqui para ajudar. Assim como fizeram com a Kimberly, também fizeram comigo, mostraram cenas da minha vida, quando nasci cego e minha mãe recebendo a notícia, depois mostraram a severidade do meu pai comigo, mas também me mostraram cenas das nossas conversas sobre a Bíblia e as conversas da minha irmã tentando me esclarecer a respeito da reencarnação. Então mostraram outras cenas do meu casamento prematuro e do meu suicídio. Eu fiquei um pouco afetado, mas não tanto quanto a Kimberly. Eu pretendia não sair aos prantos dali. Pretendia, né? Mas os arquivos não aliviam muito. Depois da cena do suicídio mostraram o desastre. Depois dessa decisão, mostraram meu pai e minha mãe muito abalados. Em uma cena meu pai estava tendo uma crise nervosa. Em outras aquela que foi minha esposa estava jogada em uma cama muito deprimida. Percebi o quanto era amado e perguntei: Virgílio, me desculpa interromper, mas o que eu quero saber mesmo é por que vim cego na última existência. Eu tentava disfarçar o abalo que estava sentindo, então Virgílio respondeu: vou te mostrar agora mesmo, irmão Sadraque, você não está interrompendo. Aliás, é muito bom que quem está sentado na cadeira interaja com os demais e para que todos saibam, dou direito a todos a fazerem as perguntas que quiserem quando estiverem sentados aqui. Ele chegou mais perto e pediu para Crisânia trocar o cubo relator. Sim, porque eu estava sentado, mas as cenas que apareciam na tela vinham dos arquivos da colônia e não da minha mente quando aconteceu, como a Kimberly Crisânia explicou. Na sua mente ainda não existem muitos arquivos de muitas vidas e os arquivos da última existência não são muito proveitosos, então utilizamos as cenas que já temos. Eles mostraram cenas de uma guerra e Virgílio explicou: esta cena é do período da Primeira Guerra Mundial e você é um daqueles 4 generais ali no canto da tela. A cena seguiu e me espantei, pois um dos generais era o tal venerado e Virgílio explicou: nesta existência que está sendo mostrada a você pertence ao exército alemão e não é um simples soldado. Então eu perguntei: se eu sou um general daqueles, por que tem outra aparência e o tal venerado não? Virgílio respondeu: porque você reencarnou e quis evoluir, já ele não reencarna desde aquele tempo. Naquelas cenas de guerra eu que me chamava Ladislau e junto comigo estava Wagner e mais 5 generais. Me espantei quando Virgílio explicou que um deles era meu pai e outro minha irmã. Nossos soldados cometiam atrocidades e torturavam os marginalizados da sociedade, afinal ninguém os protegia. Tá certo que em toda guerra existem rastros de destruição, mas muitas das coisas que fazíamos era completamente desnecessário. Quando eu chegava em casa geralmente estava bêbado e minha esposa nessa existência era fútil e vivia reclamando. Em uma próxima cena me mostraram furioso e descontrolado. Eu agredi uma menina de 7 anos que explicavam ser a minha enteada. Ela bateu com a cabecinha em uma quina de um piano após eu ter arremessado a coitadinha. Com o tempo ela teve um tumor e ficou cega de uma vista e não demorou muitos meses para atingir a outra. Aos 10 anos a criança faleceu. Chorei bastante, talvez um pouquinho mais alto que a Kimberly disse. Esse cara aí não sou eu, tenho certeza que não. Crisânia fez carinho em minha cabeça e me disse: infelizmente é você, mas você melhorou bastante. Na última existência conservou um pouco de revolta, mas ficou bem mais humano e amou as pessoas à sua maneira, como Sadraque poderia ter feito melhor, mas evoluiu bastante. Outros da sua família também evoluíram, principalmente sua irmã que entendeu rápido as leis do espírito. O irmão Virgílio pediu para que a exposição acabasse e perguntou como eu me sentia. Apesar de estar abalado e chorando, disse que estava bem e perguntei: todos aqueles soldados e generais já reencarnaram? Então Crisânia respondeu:
Grande parte deles faz parte da sua família ou são seus parentes. Então eles mostraram a mim uma última cena, eu e alguns generais pedindo nossas próprias provas. Só Wagner não estava entre nós porque perambulava nos mundos inferiores. Já no mundo espiritual o único que não pediu provas fui eu, a união divina que escolheu as minhas provações e uma delas era a cegueira. Eu gritei revoltado dizendo que não queria e o general que hoje é minha irmã pôs a mão em meu ombro e me disse: coragem, amigo, estamos sem saída, eu quero ir com você e sofrer parte da sua prova, assim teremos amigos e vou te ajudar. E um juiz bondoso nos respondeu: sim, você irá com Ladislau e também terá problemas na visão, mas será uma mulher em virtude do seu machismo. Então eu e minha irmã reencarnamos depois de ter feito um pacto de amizade. Então a sessão foi encerrada. Fizeram uma prece e como manda o protocolo da colônia fui levado ao Hospital Rosa Lilás. Quando eu já estava no quarto Miranda chegou com um copo de água e me perguntou: está tudo bem com você? Está sim. Respondi. Eu bebi a água que ela ofereceu e falei: amiga, quando for fazer orações pelo Wagner quero orar contigo, espero que também esteja orando por mim. Sim. Algumas pessoas oram por você, não vi os arquivos no seu computador? Ela explicou. Quando eu for para o meu alojamento eu vejo. Respondi. Então vamos orar? Ela perguntou. Vamos, eu respondi. Então ela continuou dizendo: vamos fazer uma prece por você, por Wagner e por mim. E assim foi, fizemos uma linda prece, eu me senti muito bem. Aprendi a não odiar tanto o tal venerado e logo depois da prece eu dormi. Capítulo 20. Um milagre diferente. Eu segui a minha rotina normalmente, agora progredindo cada vez mais. Sempre pela manhã frequentava o grupo de apoio, depois visitava as crianças na ciranda colorida. No pavilhão azul eu ia apenas 2 vezes por semana, pois algumas lembranças já estavam vindo sozinhas sem a necessidade do relator. Todas as tardes eu continuava frequentando as aulas de aerobol. Passei a comer bem menos e à noite já estava dormindo apenas 4 horas e Crisânia me explicou que as horas de sono e as refeições diminuiriam ainda mais. E assim se passaram 3 meses. Em um final de tarde quando eu me encontrava na Praça das Luzes, Isabel veio me procurar e disse: Sadraque, há 2 meses chegou uma jovem aqui na colônia. Ela nasceu cega e quando ficou adolescente os pais de boa família a colocaram em um internato. Essa foi a maneira que eles encontraram de disfarçar a vergonha que sentiam da sua deficiência. Ela desencarnou em razão de um aneurisma e não tem noção do que aconteceu. Ela permanece aqui já tem 2 meses e continua cega. Nós explicamos muitas vezes que ela desencarnou, mas ela pensa que o nosso objetivo é enlouquecê-la. Você também já foi cego, talvez possa me ajudar. Fiquei um pouco apreensivo, afinal de contas eu não sabia por onde começar, mas eu não ia dizer que não, só que do lado de cá, nem tudo que a gente pensa fica só pra gente. A Isabel comentou: Olha Sadraque, eu sei que você não sabe por onde começar, mas eu sinceramente também não sei e a ideia foi da diretora Bai. Ela sempre sabe o que faz e apesar de te achar um pouco rebelde, se ela confia em você eu também. Escutei tudo aquilo e deixei escapar um tô lascado. Dessa vez, Isabel não me levou a nenhum instituto, me levou a uma residência onde a moça residia com uma senhora. Quando chegamos a velha senhora nos recebeu com muito carinho e me disse: Olá rapaz, meu nome é Gabriela, sou avó da Luciane e pedi ajuda para ela. Ela não acredita que sou avó dela, porque quando desencarnei ela era um bebezinho. Eu quero que ela volte a enxergar, mas ela só vai conseguir quando admitir que está do outro lado. Fui levado até o quarto da jovem. Ela estava procurando alguma coisa porque estava tateando um móvel do quarto. Então perguntei: Você quer ajuda? O que está procurando? Então ela respondeu: Sei lá, algum documento ou alguma coisa que me permita sair daqui. Eu já estou cansada de ficar internada, já não gostava daquele internato, e esse lugar eu mal conheço. E para piorar a situação querem me fazer acreditar que estou morta como se não bastasse ser cega, agora também tenho que ser louca. Ela terminou de dizer aquilo tudo e sinceramente eu não sabia o que dizer, então perguntei:
O que te faz pensar que está viva? Então ela me respondeu. Tudo ora. Eu respiro, como, tomo banho e até vou ao banheiro. Vai me dizer que você também pensa que morreu. Então eu tive uma ideia. Falar de morte não iria funcionar. Então eu precisaria de sabias palavras e talvez ficar só na conversa não resolveria. Então eu disse a ela. Olha, você tem razão em alguns pontos. Nem eu nem você estamos mortos. Mas agora não somos como antigamente. Estamos em um novo plano e olha que foi difícil para mim entender isso também. Além do mais eu também era cego e agora estou enxergando. Se você entender as coisas como eu entendi, vai voltar a enxergar. Ela me interrompeu dizendo. Era só o que me faltava. Primeiro tentam me fazer acreditar que estou morta e agora querem me convencer que vou voltar a enxergar mudando de ideia. Vocês estão todos loucos e eu vou sair daqui. Fiquei indignado e respondi. Tudo bem então, faça o que quiser, não vou perder meu tempo, vou pro meu alojamento. Isabel e a avó da menina ficaram sem ação e eu mais ainda, tudo o que eu falava era inútil, ela não aceitava. Saí da casa um pouco decepcionado e Isabel me disse. Sadraque, eu estava contando com você, você sempre foi tão ousado e vi seus arquivos e no umbral ajudou algumas pessoas. Por que desistiu tão fácil? Eu estava chateado e respondi. Vocês querem que essa moça enxergue? Levo ela no Vale do Choro, depois de algumas pancadas quem sabe cura, comigo deu certo. Isabel ficou pálida e me disse. Luciana foi uma pessoa boa na última existência, não teve necessidade de se purificar através das penas no umbral, ela só não quer ser enganada. É triste não ser aceito pela família. E ela pensa que foi jogada aqui. Enquanto conversávamos a diretora Bai se aproximou e Isabel falou a ela. Senhora Bai, a senhora sempre acerta nas decisões, mas agora me perdoe, a senhora está equivocada. Levei o menino até a Luciana e o resultado não foi dos melhores. A diretora Bai se aproximou de nós e me disse. Sadraque, até a Isabel se espantou com a sua ousadia, então mostre o que pode fazer agora. Então eu respondi. É pra ser ousado, senhora Bai? Então vou me fazer uma coisa que me veio na cabeça agora. Isabel sentiu meus pensamentos e disse. Senhora Bai, isso não vai dar certo. Então a bondosa diretora se aproximou e nos disse. Pedimos a ajuda dele, Isabel, e agora vamos lhe dar um voto de confiança. Faça o que está pretendendo e nós te acompanharemos. Dei uma risadinha daquelas que sempre dou quando faço uma travessura. Voltamos à casa da jovem Luciana. Pedi desculpas à avó Gabriela pelo mau jeito e pedi permissão para levar a jovem para passear. Ela consentiu, fui ao quarto da jovem e disse. Luciana, mudei de ideia. Se quer sair daqui então vem comigo agora. Tem certeza? Ela respondeu. Então peguei na mão dela e disse. É claro que tenho certeza, quer ir comigo ou não? Quero sim. Ela respondeu. Então fomos. Eu a levei até a pista de volitação e claro, Isabel e a diretora Bai nos acompanhavam de longe, então eu disse a Luciana. Se eu te provar que podemos voar, você vai acreditar em mim sobre aquela história de estarmos em outro plano. Então ela respondeu indignada. É pra isso que me chamou aqui. Eu não quero saber de truques. Fiquei enfesado e disse. Vou te mostrar o truque. Segurei ela bem firme e volitamos o mais rápido que pude. Ela gritava. Socorro! Me ponham no chão, eu quero descer. Pelo amor de Deus, não me deixe cair. Eu dei uma risada e falei. Tá com medo é? Mas não se preocupe, olha, eu prometo que te ponho no chão, mas me responda uma perguntinha. Você admite que somos diferentes ou não? Olha que dependendo da resposta eu te solto, hein? Tá bom, eu admito até que sou uma mula, mas me põe no chão. Ela respondeu desesperada, então eu falei. Você não é uma mula, não precisa de drama, você só teve um treco e desencanou, tá certo? Quando você ficar mais esperta vai volitar também na velocidade que quiser. Agora aproveite, porque vou mais devagar. Mas depois a gente desce, né? Ela interrompeu dizendo.
Claro, né? Nem eu quero ficar aqui para sempre. Eu falei e continuei dizendo. Oh, Luciana, por que não olha para frente e vê se consegue enxergar alguma coisa? Não vejo nada. Ela respondeu. Então descemos e falei à diretora Bai. Olha, eu fiz o que pude, mas ela continua sem enxergar. A senhora Bai se aproximou de mim e respondeu compreensiva. Não pense que seu trabalho foi em vão, mocinho. Às vezes os atos falam mais que as palavras, geralmente é assim. Só que eu não tenho coragem para fazer uma coisa dessa, eu ficaria com pena de Luciana. Deixe ela refletir em casa e vai ver como tudo vai dar certo. Enquanto isso, Isabel se despedia de nós e levava a Luciana com ela. A moça estava visivelmente assustada e foi para casa abraçada com Isabel. Voltei para o alojamento e comecei a mexer no computador que a colônia me deu. Fui na página do coraçãozinho dourado que a Kimberly me ensinou e ouvi mensagens de força de amigos e parentes. Me surpreendi com a quantidade de pensamentos que minha mãe enviou e pensei. Para quem não acredita em gente que vive depois que morre, até que ela mandou bastante coisa, hein? Do meu pai não recebi nada, mas não fiquei chateado, eu já esperava. Dos meus tios, recebi alguma coisa. E por incrível que pareça, vi mais mensagens de amigos do que de parentes, mas todas me alegraram. Consegui dormir algumas horinhas. Depois que acordei, fui para fora do meu quarto. Ainda estava noite. Parei para prestar atenção na lua e nas estrelas. Fiquei ali até o sol começar a nascer. As coisas do céu realmente fascinam, como todos dizem. É uma beleza que faz a gente se sentir bem pequenininha, mas ao mesmo tempo nos acolhe. Tem um Deus que fez tudo isso e também nos fez. Eu estava com esses pensamentos quando Crisânia chegou e respondeu. É verdade, Deus é bom. Tão bom que valorizou seu esforço. Luciana acordou e está bem emocionada. Ela abriu a janela e o sol foi a primeira coisa que viu. Ela pede por você, vamos. Fiquei sem palavras, apenas estendi a mão e fui com ela. Chegamos à casa da jovem. Mal a porta se abriu e a avó Gabriela me abraçou com vontade, bem emocionada. Nos cumprimentamos e a moça escutou minha voz lá do quarto onde estava. Veio ao meu encontro bem rapidinho e dizia muito emocionada. Graças a você estou enxergando, muito obrigada. Estou vendo você. Fiquei sem jeito e respondi timidamente. Olha, Luciana, só fiz o que me pediram e sinceramente nem pensava que ia dar certo, mas deu, né? Fico feliz. Ela me interrompeu dizendo. Quero aprender muitas coisas com você. Você já não enxergava, então você sabe como lidar comigo. Prometo que vou acreditar em você e vou aprender tudo que me ensinar. Fiquei pensando. Ué, tudo que eu também tô aprendendo. Então Crisânia interrompeu meus pensamentos e respondeu. Você não precisa ensinar tudo, apenas ensine o que aprendeu aqui. Você aprendeu a escrever, a volitar, a ser afetuoso e paciente. Então parabéns, esta nova missão é sua. Agora que você dorme pouco, pode executar mais tarefas. Então respondi. Se eu soubesse, ficava dormindo um pouquinho mais. Não, Crisânia, tô brincando, eu ajudo a moça. Ah, e falando nisso, tenho aquelas maçãs de cristal que a senhora me deu quando cheguei, eu empresto pra Luciana. Crisânia chegou mais perto e me disse. Aquele é um presente seu, amanhã mesmo vou plasmar uma lembrança assim como a sua. Ela também vai ganhar suas próprias maçãs de cristal, guarde-as que te dei com carinho, Sadraque. Tá certo então. Respondi. E assim se passaram os dias. Ensinar Luciana também agora fazia parte da minha rotina, sempre dedicando a ela 3 horas no período noturno. Quando você não dorme, trabalha. Se essa moda pega aí na terra, a piazada vai dormir cedinho. Brincadeira, estou feliz com todo o trabalho, por incrível que pareça. Quanto mais trabalhamos, mais temos tempo, e aqui as pessoas que trabalham não são exploradas e o trabalho é prazeroso, nos dão apenas o que somos capazes de fazer. Nada menos e nada mais. Capítulo 21. Uma decisão admirável. Todos os dias eu seguia minha rotina normalmente e ao meio-dia, quando fui para o refeitório,
Sim, porque 2 vezes por dia eu estava me alimentando. Então, como disse, eu estava no refeitório quando Luciana veio desesperada e me disse: Sadraque, preciso muito que você me esclareça uma coisa. Ouvi minha avó e Isabel conversando. Elas falavam de um tal relator. Falaram que você é submetida a ele. Perguntei a um rapaz chamado Brian o que era o relator, e ele me disse que era horrível. Fiquei chateado com a situação. Esse cara já vinha se comportando mal no aerobol e o Marcelo, nosso professor, já estava de olho nele. Agora se aproveita da ingenuidade da Luciana para colocar medo nela, então vou ajudá-la. Segurei a mão da minha amiga e falei: Olha, Luciana, não dê atenção para as conversinhas do Brian. A diretora Bá e o professor Marcelo já estão de olho nele e se não progredir ele volta. Como assim? Ela perguntou. Então respondi: Ah, amiga, uma hora eu te explico. Agora eu vou te esclarecer um pouco o que sei a respeito do relator. É assim, amiga, você senta em uma cadeira e coloca uns eletrodos. É como se fosse um eletroencefalograma. O aparelho traduz as suas imagens mentais para uma tela. Assim você fica sabendo de coisas da sua vida ou de outras existências. Você se ajuda e ajuda os outros. Depois que é submetida, vai para o Hospital Rosa Lilás só para ficar em observação. Mas você só vai na primeira sessão. Se não tiver nenhuma crise, vai para o relator outras vezes e se não ficar bem, fica longe do aparelho por um bom tempo. Não dói, né? Perguntou ela. Claro que não. Respondi. Saímos do refeitório e fui com ela até uma das praças da colônia e falei: Luciana, vou te dar um conselho. Se quer se dar bem aqui na colônia, confie apenas em quem cuida de você. Fica longe do Brian. Vou falar com a Crisane e com a Isabel a respeito dele. Eu evito falar com ele, afinal tem tanta gente boa aqui, e esse foi o mesmo conselho que Miranda me deu um dia desses. Claro. Ela respondeu. Nós estávamos no meio da conversa quando Isabel nos interrompeu dizendo: Sadraque, hoje quando anoitecer venho te buscar, pois vai ter uma festinha na casa da Miranda. É uma maneira de agradecer por tudo que ela nos fez, já que está se despedindo. Fiquei surpreso e perguntei: Se despedindo? Como assim? Para onde é que ela vai? Reencarnar. Respondeu Isabel. Meu Deus, já? Por que ela vai? Eu perguntei. Isabel chegou mais perto e disse: Bom, Sadraque, essas perguntas é ela quem vai te responder. Ela só me pediu para te convidar. Posso levar a Luciana? Perguntei. Claro, ela não vai se importar e vai ser bom para a menina se distrair um pouco. Ah, mais uma coisa, Sadraque, vá até o Ministério do Auxílio, a irmã Marcele quer falar com você. Bom, recado está dado, eu tenho que sair. Isabel terminou de falar e saiu, e Luciana me pediu para que levasse ela para casa. Quando chegamos, a avó Gabriela me convidou para tomar um chá com ela. Aceitei, claro, afinal de contas um chazinho nunca é demais. Depois fui para o treinamento de aerobols e aproveitei para falar com o professor Marcelo a respeito da conduta de Brian. Se ele não quer progredir, tudo bem, mas que não se meta com meus amigos. O professor me prometeu tomar providência a respeito do assunto. Fiquei mais tranquilo. Ah, e por falar nisso, aproveitei para mandar bem no aerobols. Afinal de contas eu era da equipe vermelha e ele da azul. Nem preciso dizer que saiu de lá com muitas bolinhas vermelhas e a nossa equipe ganhou de presente um passeio para a colônia Vitória Régia. A noite chegou e fomos à casa de Miranda. Eu, Luciana e Kimberly, e Isabel nos acompanhava de longe. Luciana dava risadinhas porque Kimberly conservava muitos traços da sua terra natal, e falava com sotaque americano. Eu também achava engraçado, só que eu conseguia disfarçar, já Luciana não, por ser muito transparente. Kimberly não se importava, estava feliz em divertir Luciana, e Kimberly é uma pessoa que adora fazer amigos. Chegamos à casa de Miranda, até que tinha bastante gente. Miranda nos recebeu e disse que estava muito feliz por nossa presença. Era uma maneira de apoiá-la naquela decisão tão importante. Ela nos convidou para fazer uma prece e o irmão Wilson fez uma prece muito linda. Lá também encontrei o irmão Mélio e o meu amigo Valmir, que ficaram muito felizes em me ver.
Relembramos fatos antigos, de quando estávamos vivendo juntos na crosta terrestre. Depois de conversar um pouco com eles, fui falar com o Miranda e perguntei: por que você vai embora daqui? Para onde está pretendendo ir, amiga? Eu aprendi muito com você. Ela me levou para um cômodo mais tranquilo e respondeu: sinto necessidade de esquecer algumas coisas e também de acertar meus ponteiros com Deus. Sei que aqui desempenha um papel importante no Hospital Rosa Lilás, mas não é o bastante para mim. Eu não te disse nada antes, mas todos os dias estava trabalhando no hospital e todas as noites com meus grandes amigos, estava frequentando o Grupo Vida Nova no Instituto Renascer. Decidi voltar e para remediar um pouco do que fiz, vou executar o que aprendi aqui sendo enfermeira na Terra e de bom grado eu aceitei ser a mãe de Wagner. Assim que eu for uma mulher adulta, a sociedade no Vale do Choro já terá sido desfeita. 4 colônias já estão se organizando para desfazer a Sociedade das Trevas no Vale do Choro. É uma expedição que já vem sendo preparada desde agora e assim que a Sociedade Sombria for desfeita, Wagner será trazido para mim quando eu atingir a idade de 30 anos. Fiquei chocado com o esclarecimento, não sei se era coragem ou loucura. Então só respondi: azar o seu e sorte a dele. Ela então falou: não é bem assim, o período da infância é muito importante, com certeza ele será rebelde, mas sem as antigas memórias será muito mais fácil corrigi-lo e como eu já mudei bastante tenho certeza que vai dar certo, além do mais ele vai sentir que temos uma ligação e vai confiar em mim. Desejei boa sorte à minha amiga Miranda, afinal de contas nada ia fazer ela mudar de ideia mesmo. Então eu disse: posso te fazer uma última pergunta? Pode me fazer quantas quiser, eu não vou agora. Ela respondeu: era isso mesmo que eu ia te perguntar, quando você vai, amiga? Perguntei: bom, eu vou semana que vem, ela respondeu. E eu posso ver como é o processo? Perguntei curioso. Ela chegou perto de mim, segurou minha mão e disse: olha, querido, isso eu não posso responder. Afinal eu não sou a responsável por esses procedimentos e não vou estar completamente lúcida, só posso adiantar que vou me magnetizar e vou ficar miniaturizado e bem sonolenta com certeza, e já sei que minha mãe mora na Bélgica. Terei uma condição financeira razoável, o suficiente para crescer, estudar e ser enfermeira e estou bem feliz. Agora vou dar atenção aos outros convidados também. Mas aproveite a nossa reunião para se enturmar e fazer amizades. E foi o que eu fiz. Voltei para a sala onde todos estavam e foi nesse dia que conheci Wilson, o ministro da comunicação. Nós conversamos bastante, contei a minha história e ele sugeriu: rapaz, se continuar progredindo assim, um dia pode fazer um livro para conscientizar irmãos da importância da valorização da vida terrestre. Quem sabe? Respondi. Então ele disse: se sua resposta for positiva, te auxilio quando estiver pronto. Obrigado. Eu respondi. Nós estávamos nessa conversa quando Valmir se aproximou e me disse: o Sadraque, se você melhorar mais um pouco, você e a Isabel vamos até a sua casa quando a sua sobrinha nascer. Fiquei contente e o meu amigo Valmir continuou: está quase na hora de nascer. Falta mais umas semanas, e está ansioso para ir. Eu não sabia o que dizer, então eu disse: pois tomara que dê certo. Nós estávamos falando quando Miranda nos disse: amigos, vamos receber carinhosamente meus pais terrestres, eles estão desprendidos enquanto dormem. Esses são os meus pais. Ela terminou de falar apontando para um casal de jovens que estavam sorridentes. Nós aplaudimos o casal e Wilson falou: o compromisso que estão assumindo, além de ser belo, é muito importante. A maternidade e a paternidade têm um grande papel na evolução do espírito infante. Miranda é uma grande colaboradora da colônia Jardim Érida, irmã Nadina e irmão Joseph, sintam-se abraçados pela colônia Jardim Érida. Miranda abraçou os jovens e ficaram fazendo planos. Quando a reunião terminou, Miranda e Crisane acompanharam o casal até o lar deles, e eu, claro, fui para o meu alojamento enquanto Kimberly levou Luciana para casa. No meu quarto pensei: será que quando for a minha vez,
Vou ficar assim tão animado? Será que vou merecer uma festa como a de Miranda? Só sei de uma coisa, eu ainda não estou pronto e quando eu estiver pronto, quero que a minha família tenha as bases sólidas a respeito da reencarnação e da espiritualidade. Quero aprender as coisas de maneira correta para passar pelas provas e não sofrer com as provas. Espero conseguir o que desejo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 22. Semelhanças e diferenças da vida terrena. No dia seguinte o sol mal acabara de se levantar e eu já estava na janela do meu alojamento. Então lembrei que Isabel tinha dito que eu deveria ir até o Ministério da Colônia para conversar com a irmã Marcele. Então pensei, tenho que ir, mas não sei onde o palácio do ministério fica. Então saí do meu alojamento e fui até a sala da diretora Bai. Chegando lá notei que ela ainda não havia chegado. Então fiquei sentado em uma cadeira por um momento. Logo uma senhora entrou na sala. Então perguntei, e a diretora Bai ainda não chegou? Então a senhora me disse, prazer, irmão Sadraque, me chamo Elizabeth e a senhora Bai ainda não chegou. Ela está no Ministério da Regeneração, mas não vai demorar muito até que venha. Se quiser pode aguardar. Ela me deixou ali por um tempo. Então a diretora Bai chegou e me disse, Sadraque, você por aqui tão cedo? É preciso de ajuda? Respondi. Fico feliz em ajudar, ela respondeu. Eu então perguntei a ela. Desculpe a intromissão, mas o que fazia no Ministério da Regeneração? Sou ministra da Regeneração. Ela respondeu. Fiquei espantado, então comentei. Ué, mas a senhora não é a diretora do Instituto Somos Eternos? Então ela carinhosamente respondeu. Sim, sou diretora do Instituto, mas também sou ministra da Regeneração. É que não necessito mais dormir e absorvo o meu alimento do ambiente. Então posso aproveitar bem o meu tempo. Um dia você também vai chegar no mesmo estágio que e respondendo a sua pergunta, eu trabalho 8 horas no Instituto e as horas restantes no Ministério. Entendeu agora, amigo? Essa gente gosta mesmo de trabalhar, pensei. Então ela continuou dizendo. Você veio porque precisa de ajuda, não é? Então me diga, do que precisa? Preciso saber onde trabalha a irmã Marcele. Perguntei. Eu mesma posso te levar. A diretora Bai respondeu. E quando tivermos pouco trabalho, te levo para tomar chá em minha casa. Mas a senhora não come mais. Respondi. Mas você sim, eu quero ser sua amiga, se bem que você já me considera. Ela falou carinhosamente. Eu queria aceitar o convite, mas pensei. Ela é a ministra da Regeneração e eu quem sou? Acabei de cometer suicídio não faz muito tempo. Ela interrompeu meus pensamentos dizendo. Não pense dessa maneira, Jesus não quer que um se sinta mais importante do que o outro. Eu estou um pouco à frente na escala da evolução, mas quem está à frente do caminho, espera quem vem vindo. Isso é o que Jesus nos disse. Não me sinto mais importante do que você porque sou ministra. Eu sinto que tenho muito mais responsabilidades a cumprir e sinto que devo tomar muito mais cuidado, porque você cuida da sua vida, enquanto eu tenho que cuidar dos demais na colônia, se bem que com a sua vida, pode influenciar os demais então de seu exemplo de bondade e aprendizado. É claro. Respondi. O convite está de pé, no final da tarde. Ela disse. Pode ser. Respondi. A diretora Bai segurou em minha mão e me levou até a sala da irmã Marcele no Ministério da Colônia. A irmã Marcele foi muito cordial. Depois de nos cumprimentar ela esclareceu. Sabe o que é Sadraque? Desde que chegou na colônia, você recuperou muito rápido e fez alguns trabalhos na colônia e desempenhou muito bem suas tarefas. Apesar de ter reclamado, por seu trabalho receberá um cartão abastecido com os seus bônus hora. Eu podia ter ficado quieto, mas fui logo falando bobagem. Eu não sabia do que se tratava, então perguntei. Bônus? É coisa de celular? A irmã Marcele deu uma risadinha, então respondeu. Como você já pode perceber, aqui temos tecnologia, mas celular não. Já os bônus horas são pontos que você recebe por seu trabalho. É como se fosse dinheiro terrestre.
É uma forma de recompensar seu esforço, sua dedicação, sabe? Os irmãos que chegam da crosta ainda precisam de incentivo e esta forma de remuneração organiza a colônia. Você está recebendo 1.500 bônus hora pelos meses que trabalhou, na colheita das frutas, no lago e nos pomares, pelas aulas que deu a Luciana e pelo tempo que ajudou a cuidar das crianças. Já o Aeroball é responsabilidade do Ministério custear os passeios das equipes vencedoras, então não receberá nada por esta atividade. Fiquei contente, afinal de contas eu nem sabia se merecia meu primeiro salário, então perguntei: o que faço com tudo isso? No instituto tenho amigos que me dão tudo o que preciso, então não sei onde vou gastar. A irmã Marcela me explicou então. Aqui na colônia existem 2 teatros, salas de pesquisa e biblioteca e mais. Você ainda troca de roupa, então pode ir à fábrica da colônia comprar alguma que goste e também pode exercitar o seu amor dividindo seus bônus com amigos que ainda não recebem. Afinal de contas Kimberly fez isso com você, lembra que ela te convidou para a Praça das Luzes? Pois é, ela custeou a entrada com os bônus dela, e o cisne de cristal que você ganhou também. Fiquei feliz pelo que a Kimberly tinha feito, ela foi boa comigo e eu nem fiquei sabendo. Então Marcele continuou dizendo: querido, também te chamei para te avisar que você não precisa ir às sessões do relator este mês, então pode voltar a coletar as frutas no lago e nos pomares. Tá certo então. Respondi. Eu já fazia o meu serviço bem feito mesmo reclamando, mas agora sei que sou reconhecido, vou fazer as coisas ainda melhor, quero mostrar que vale a pena a confiança que depositam em mim. Quando acabei de falar Marcele deu um sorriso e disse: que bom que você pensa assim, fico feliz com seu progresso, agora tenha um bom dia. Eu ia saindo da sala de Marcele e quem eu encontro? Tomásia, é claro. Assim como eu, também estava progredindo, então perguntei a ela: a amiga também veio atrás dos seus bônus? É claro, eu também trabalho. Ela respondeu. Deixei o palácio do ministério e fui até uma praça. Não demorou muito para Tomásia me encontrar lá, então ela me disse: o que vai fazer agora? Porque eu vou para os pomares. Eu também. Respondi. E continuei explicando. Já que não preciso frequentar o relator este mês vou direto para os pomares de Andreja e Narguida. Que legal, vamos trabalhar juntos. Disse Tomásia. E assim foi. Fomos para os pomares colher andrejas e logo depois fomos para os lagos colher as frutas vermelhas chamadas de narguidas. Estava sendo muito divertido trabalhar com Tomásia, a mulher que antes era debochada e sensualista, continuava falante, mas agora era somente alegria e dedicação, tá certo que dava aquelas gargalhadas, mas agora era uma felicidade pura e verdadeira. Agora ela não estava rindo por maltratar alguém. Agora sorria porque depois do expediente terminamos o trabalho e começamos uma boa guerra de água. Até demos alguns mergulhos com autorização do chefe dos coletores e não fomos os únicos a entrar na brincadeira. É claro que a diversão veio depois da obrigação, quando a tarefa já estava terminada. Este tipo de brincadeira era permitido lá de vez em quando, principalmente quando chegavam novatos. E sabe né, dessa vez a novata era a Tomásia. Enfim. Deixamos os pomares e os lagos e cada um tomava o seu caminho. Eu voltava para o Instituto Somos Eternos e depois da refeição diária fui para o lar das crianças ciranda colorida, brinquei com as crianças como de costume, mas um garoto me chamou a atenção. Enquanto todos brincavam ele ficava quietinho em um canto pensativo, percebi que estava um pouco triste, então perguntei: amiguinho, não vai brincar com a gente? Ele me olhou e levantou e muito educado me cumprimentou dizendo: olá, meu nome é Edmundo, obrigado por se interessar por mim, mas prefiro ficar no meu canto. Fiquei preocupado com a tristeza da criança, então deixei ele um pouco sozinho e fui brincar com as outras crianças. Depois de uma meia hora me aproximei de Edmundo bem de mansinho e sondei seus pensamentos. Ele pensava em uma moça chamada Regina e se perguntava por que ela tinha feito aquilo com ele. Não me aguentei e perguntei: aquilo que é amiguinho? Ele ficou chateado e respondeu: não te dei permissão para ficar me sondando,
Isso é falta de educação às vezes, sabia? Então me desculpei, afinal de contas não conhecia todas as regras e Edmundo continuou dizendo. Moço, vou te contar o que aconteceu, mas depois me promete que não vai mais me incomodar, certo? Tá certo. Respondi. Então ele começou a contar a sua história. Sabe essa moça que eu estava pensando? Pois é, fui pai dela em uma existência, mas tive de partir muito cedo. Agora pretendi ajudá-la sendo seu filho, mas ela não me quis e aí sabe né, me abortou. Quando ele terminou de falar, estava com os olhos mareados. Não tem raiva dela? Perguntei. Ele ficou um pouco indignado e me disse. É claro que não, eu gosto muito dela, só que não esperava por isso, não sabia que ela tinha tantos problemas com ela mesmo. Fiquei curioso e perguntei a Edmundo. Se você foi abortado, deve ter vindo na forma de um bebezinho, como está tão lúcido e com a aparência de um menino de apenas 7 anos. Edmundo me pegou pela mão e fomos passeando enquanto me explicava. É que estou na colônia há mais de 30 anos, eu não ia querer parecer um bebê tanto tempo. Além do mais, a única coisa que limita o raciocínio das crianças é a debilidade do corpo. Assim que cresce manifestam o que são e como não tenho corpo carnal, não tenho limitações e minha mente é clara. Entendeu, rapaz? Entendi sim. Respondi. Eu fiquei espantado com a inteligência de Edmundo. Talvez fosse mais inteligente do que eu. Muita gente na Terra gostaria de parecer uma criancinha depois dos 30. Então fiz a Edmundo uma outra pergunta. Pretende voltar à vida terrestre? E ele me respondeu. Todos vamos voltar, pretendendo ou não, mas enquanto tenho o direito de escolher, prefiro ficar, tenho medo de voltar. Você não é o único que tem medo. Respondi. Eu e Edmundo conversamos sobre outras coisas, agora ele não estava mais tão reservado, tínhamos algumas coisas em comum e naquele dia ganhei um novo amigo. Quando acabaram minhas tarefas no lar das crianças fui ao treinamento de aerobols como de costume. Eu estava feliz com a amizade de Edmundo e o dia passou rápido. Quando fui para o meu alojamento fiquei surpreso. Quem estava esperando na porta do meu quarto? Era ela, a diretora Bai. Assim que me viu deu um sorriso e me disse. Vim cumprir minha promessa, vou te levar para tomar um chá em minha casa. Até eu tinha esquecido do combinado, mas a diretora Bai sempre cumpre suas promessas. Foi um final de tarde agradável. Tomei um chazinho de hortelã enquanto ela me perguntava a respeito de Luciana, dos trabalhos na colônia e minha vida pessoal, e mesmo falando de coisas pessoais me senti muito à vontade, não me sentia culpado e nem acusado por ela, é um ser admirável de coração aberto. Enquanto conversávamos ela me levou a uma varanda e o sol estava se pondo, fizemos uma prece de agradecimento a Deus e assim nos despedimos de mais um dia esperando a chegada de uma noite abençoada. Capítulo 23. De novo em casa. Passaram-se alguns dias e como me sobrou um pouco de tempo fui conhecer outros lugares na colônia, afinal de contas a colônia Jardim Érida não é assim tão grande, mas tem muito para conhecer e lá fui eu passeando. Parei em frente a um campo de girassóis e do outro lado de uma estrada simples tinha uma praça e uma placa escrita Praça da Prece. A praça estava vazia. Sentei em um banquinho e fiquei olhando para os girassóis. Escutei alguns passos e olhei para a frente. Era meu amigo Valmir e o irmão Melo. Na verdade ele se chamava Cornélio, mas na vida terrestre não gostava do nome. Por isso eu chamava ele de Melo. Atrás dos dois vinha Isabel. Quando chegaram bem pertinho de mim me cumprimentaram e Melo disse. Que bom te ver aqui. Jesus sempre escuta as orações. Viemos te buscar, porque vamos te levar até a sua casa para que faça uma visita. Sua sobrinha já nasceu e a atmosfera é boa. Fiquei muito feliz e não disfarçava. Dei uma boa gargalhada e uns pulinhos e nós fomos. Ainda era dia. Quando chegamos na frente de casa fiquei paralisado de emoção. Não sabia se chorava ou se ia para a frente. Então Valmir me disse. Ó Sadraque, você veio até aqui, agora vamos. Entramos. Foi pela janela mesmo. No quarto minha irmã Kelly estava amamentando a pequena Alice. Meu pai e minha tia Joselda estavam lá também e eu fui logo dizendo. Olá gente, é nós na área.
Melhor eu não ter dito nada. Ninguém percebeu que eu estava ali. Irmão Melo que percebeu minha tristeza e quis me consolar dizendo: irmãozinho, minha família também não me vê e talvez seja melhor assim. Temos que confiar em Jesus, amigo. É verdade. A esperança é a última que morre. Valmir completou. Então expliquei aos meus amigos. Que os outros não me percebam está certo, mas até a mana que diz ver os espíritos. Nem ela me percebeu. Será que sente saudades de mim? Então Isabel explicou. Os clarividentes não são assim o tempo todo e sua irmã precisa concentrar as atenções na criança que acabou de nascer. Ela precisa ter energia para amamentar. É natural que algumas médiums reduzam a atividade quando as crianças nascem. Depois de algum tempo vai te perceber. De certa forma me perceberam. Do nada meu pai começou a pensar em mim. Senti suas lembranças. Ele deixou o quarto onde estava minha irmã e ficou triste em um canto. Todos os encarnados saíram do quarto. O irmão Melo e o Valmir foram atrás do meu pai, enviando pensamentos de conforto e amor. Enquanto isso fiquei no quarto com a mana e com a criancinha. Cheguei mais perto. Era uma gracinha e o bebê me percebeu e sorriu. Então fiz cócegas no pezinho da criança enquanto falava. Minha irmã escutou minha voz e perguntou: Sade, é você? Aonde você tá, maninho? Não estou te vendo, só te escuto. Fiquei contente e respondi: Tô aqui, tô aqui. Ela então falou: Eu estou te vendo um pouquinho. Como você está? Muito bem. Respondi. Mas pelo jeito ela não conseguia me ver mais, porque ela disse: A droga sumiu. E continuava explicando que estava ali, mas era em vão. Ela passou a carinhar e beijar o bebezinho e nem aí pra mim. De repente meus amigos desencarnados entraram no quarto e disseram: Agora temos que ir. A atmosfera ainda não é das melhores e não queremos que nem você e nem sua família se entristeçam. Deseja ver mais alguém antes de partirmos para a colônia? Perguntou Isabel. Vou ver minha mãe. Respondi. Ela estava lá na cozinha lavando a louça. Como eu sabia que não iria me ver nem me ouvir, só fiz carinho na cabeça dela e ela disse do nada: Aí, meu filho, que saudades. Saí chorando e disse para o irmão Melo: Já chega por hoje, quero sair. O irmão Melo fez uma oração como de costume e viu unirem-se em volta da casa amigos de luz. Então voltamos para a colônia. Quando entramos nos portões da colônia Jardim Érida enfrentei uma outra surpresa que não me agradou. Tinha alguns homens carregando alguma coisa que não sei dizer se era um cesto ou um berço. Fiquei curioso, me aproximei e perguntei: Amigos, o que estão carregando aí? Um dos homens, que mais tarde fiquei sabendo que era o irmão Celso, respondeu: Não é o quê, mas quem? Aqui no berço está Miranda preparada para a reencarnação. Posso ver? Perguntei. Então Celso explicou: Pode ver apenas por um instante. Vamos levá-la aqui dentro para que não aconteça de alguém que habita o Vale do Choro impedir a nossa empreitada, ou melhor dizendo, tentar impedir. Mesmo que não consigam fazer nada, não queremos imprevistos. Miranda precisa estar bem. Ele abriu aquela espécie de cesto. Realmente era Miranda que estava lá. Mantinha a mesma forma, mas o tamanho era de uma criança recém-nascida. Fiquei admirado e ao mesmo tempo triste porque ela estava indo embora. Irmão Celso interrompeu minha observação dizendo: Seja breve, Sadraque. Então eu disse: Tchau, Miranda. E ela mal conseguiu responder: Adeus, amigo, fique bem. Ela fechou os olhos e parecia que queria dormir. Estava bem sonolenta. Então eu disse: Nossa, coitadinha, ela fala tão fraquinho como se estivesse morrendo. Então Celso respondeu: E está morrendo para este mundo, para renascer na crosta terrestre. O irmão Celso deixou o cesto e disse aos outros: Agora vamos, não podemos mais esperar. Eles foram. Eu nem me despedi de Miranda direito. Eu queria ter segurado ela no colo, sei lá. Ela estava tão pequenininha que eu nem tive coragem de pedir. Eu estava chateado e me esqueci das regras e saí voando até o campo de girassóis. Chegando lá chorei profundamente. Depois é que fui lembrar que volitei fora da pista de volitação e já estava pensando em qual seria o meu castigo.
Foi quando Edmundo se aproximou de mim e perguntou: Agora é você quem está triste. O que aconteceu? Respondi indignado. As pessoas que eu amo não conseguem me ver e acabei de perder Miranda. Eu já estava acostumado com ela. Fiquei triste com a sua partida. Vocês devem ter histórias juntos. Se você se esforçar, pode se recordar de outras existências. Explicou Edmundo. E como eu faço para me lembrar de alguma vida com a Miranda? Pense nela e pergunte a si mesmo. Edmundo respondeu. Edmundo se afastou um pouco e se despediu dizendo: Você precisa ficar sozinho, rapaz. Às vezes o silêncio é a resposta a que precisamos. Tem certeza que você é criança? Perguntei. Talvez. Ele respondeu e foi embora. Comecei a pensar em Miranda e fiz perguntas a mim mesmo e deu tudo certo como Edmundo havia explicado. Lembranças começaram a surgir, eram lembranças de um tempo antigo. Uma mulher estava estendendo algumas roupas em uma pedra e um homem se aproximou perguntando: Euracleia, tem alguma coisa para comer? Estou faminto. Ela amedrontada respondeu: É claro, só espere Euclides chegar. Ele foi buscar lenha para assar o cordeiro. O homem ficou bravo e respondeu: Cheguei cedo demais. Espero que quando voltar o cordeiro esteja assado. Quando o homem foi embora, a mulher ficou aliviada e uma vizinha disse a ela: Euracleia pode trazer a carne. Euclides vem vindo com a lenha e Filemon está com ele. Vi aparecer na cena duas crianças. Pareciam ter 8 anos. Estavam felizes porque estavam ajudando os pais. Todos ajudaram e quando o homem chegou o cordeiro já estava assado. Perguntei a mim mesmo quem eram aquelas pessoas e aos poucos fui entendendo. A mulher chamada Euracleia era Miranda, mãe de Euclides, que no caso era eu. A vizinha dela Orfidia era minha irmã e Filemon, filho dela, era meu amigo de infância. Éramos vizinhos e amigos inseparáveis. E claro, o homem exigente e furioso era Wagner. Nesta existência estávamos no ano 3 depois de Cristo. Depois vi outra cena. Estava de noite e o menino Euclides foi se esconder na casa de Filemon porque morávamos em Atenas e meus pais se mudariam para Creta. O menino Euclides e não queria me afastar do meu amigo Filemon. Passei a noite na casa dela. Enquanto meu pai furioso me procurava por todos os cantos, a mãe de Filemon quis ajudar e disse onde Euclides estava. Confessou que estava com seu filho porque não aceitava a mudança dos pais. O homem furioso encontrou o menino Euclides e deu aquela surra e a mudança aconteceu de qualquer maneira. De repente alguém interrompeu minha reflexão. Era Crisânia. Ela me perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que sim, que estava aprendendo a lembrar. Ela me perguntou se estava gostando do que via. Respondi que sim e perguntei: Irmã Crisânia, já descobri quem é Euracleia, é Miranda. O homem furioso é Wagner. O menino Euclides sou eu e Orfidia a vizinha é minha irmã Kelly, mas quem é Filemon, o menino que gosto tanto nesta existência antiga? Crisânia se aproximou e respondeu: Lembra quando fez um curso em uma empresa para conseguir trabalho e aprimorar seus conhecimentos? Pois bem, nesse curso conheceu um jovem chamado Alisson, recorda? Claro que sim. Respondi. E continuei dizendo: E como ele está? Se encontra bem? Crisânia respondeu: Claro que sim, no momento certo vai poder vê-lo, mas você precisa estar melhor do que está, para que seu amigo fique feliz por você. Posso continuar lembrando? Perguntei. Pode sim, mas se quiser mais esclarecimentos a respeito desta história, procure o irmão Wilson, ele vai te mostrar o cubo relator que registra essa existência. Agora tenho que ir. Explicou Crisânia. Ela me deixou sozinho e eu comecei a refletir. Agora entendo o comportamento do Wagner, o tal venerado. Sei por que se interessou por mim em uma existência antiga. Foi meu pai e em outra existência um general amigo. Como pai me ensinou a ser violento e como amigos praticamos o mal na Primeira Guerra Mundial. Também entendi por que sentia tristeza por ter me afastado de Miranda. Porque foi minha mãe nesta existência tão antiga, e o Alisson então, meu amigo 2 vezes. Mas na última existência que tive pelo menos não apanhei por causa da nossa amizade. Minha irmã Kelly teve comigo algumas existências, como vizinha, como irmã e infelizmente como companheiro de guerra e algumas recordações foram mais além.
Sempre quando tinha tempo livre exercitava minhas lembranças recordando de outras existências. Algumas lembranças muito agradáveis e outras terríveis. Mas agora posso dizer, a reencarnação é uma questão de justiça que Deus incontestavelmente sabe o que faz. Aceitemos isso. Capítulo 24. O amor e a disciplina da colônia. Alguns dias haviam se passado e eu cumpria minha rotina e sempre que tinha um tempo livre revirava minhas lembranças. Enquanto estava no campo dos girassóis pensando, Kimberly se aproximou e disse: Sadraque, a diretora Bai quer falar com você, vim te buscar. Acho que já sei do que se trata, voei no lugar errado. Respondi. Então Kimberly falou. Sadraque, ela não me disse por que quer falar com você, então vamos. Enquanto eu olhava para Kimberly lembrei de um fato e quis esclarecer minhas dúvidas, então perguntei. Kimberly, preciso saber uma coisa. Quando eu tinha acabado de chegar na colônia você me convidou para um passeio na Praça das Nuvens e me falou que Crisânia daria um presente, aquele cisne, lembra? O problema é que quando falei com a irmã Marcele, ela disse que você usou os seus bônus para custear o cisne, então me responda, o cisne foi um presente seu ou de Crisânia? Kimberly ficou calada por um tempo e depois respondeu. Sabe o que é, Sadraque? É que quando você chegou aqui parecia não gostar de mim, então preferi dizer que o presente era de Crisânia. Os ministros da colônia nos dão presente de vez em quando. É, eu sei, ganhei umas maçãs de cristal. Interrompi dizendo. E Kimberly continuou. Espero que não fique chateado por eu ter mentido. Esquece, você pensou que eu não fui com a tua cara, eu gosto de você, amiga, mas quando cheguei aqui estava muito triste. Estava com os meus problemas e sinceramente não importa de quem foi o presente, o importante é que foi dado com amor e já aproveito para dizer obrigado. Ah, amiga, não esqueça de uma coisa, não precisa mentir para mim, tá certo? Tá certo. Ela respondeu. Então fomos até a sala da diretora Bai no instituto. Quando chegamos ela já estava à minha espera e foi logo dizendo. Sadraque, você já conhece boa parte das regras da colônia e uma regra que deixamos bem claro é que não se deve volitar fora das áreas correspondentes. E qual será meu castigo? Interrompi dizendo. Então ela continuou. Castigo é uma palavra muito forte, eu prefiro a palavra correção e estou corrigindo você neste momento. Enquanto conversamos o irmão Celso e a irmã Virgínia estão retirando o computador que instalamos no seu alojamento. Fiquei um pouco contrariado, eu gostava do meu computador, então perguntei. É só isso? Posso me retirar? E ela respondeu. Ainda não e peço que não fique triste. A disciplina da colônia é necessária, quero que todos melhorem e tenho mais uma missão para você. Sabe, no Hospital Rosa Lilás, Doris começa hoje como enfermeira e ela está lidando com uma paciente que você já conhece. Peço que vá ajudá-la nas suas horas livres, essa é a outra metade da correção. Tá certo. Respondi contrariado. Na minha vida terrena eu não estava muito acostumado a receber ordens e não me dava muito bem com a disciplina, mas com a senhora Bai eu ficava só um pouquinho chateado, sempre tendo a consciência de que as decisões dela estavam me ajudando e a senhora Bai sempre confiando em mim como quase ninguém confiava. Então fazer o que né? O jeito é ficar sem computador e ir até o hospital ver a tal pessoa conhecida e ajudar a enfermeira Doris. Então fui até o Hospital Rosa Lilás e duas mulheres já me esperavam. Uma delas era a novata Doris, e a outra era Leila, uma enfermeira veterana. Nós nos dirigimos até onde a paciente estava. O quarto era pouco iluminado, por uma espécie de uma iluminação violeta. Então a enfermeira Leila explicou. Aqui há pouca iluminação porque ela não está acostumada, assim como você não estava quando chegou, lembra? Lembro. Respondi. Eu fiquei olhando para a paciente que era magra e pálida. A pobre mulher estava olhando para a parede. Quando ela se virou e olhou para mim me reconheceu na hora e disse. Meu Deus, é o anjo que canta nos infernos. Quando ela falou também a reconheci. Era a jovem suicida que encontrei no começo de minha jornada pelo umbral. Ela havia cortado os pulsos e eu cantei para ela se acalmar. A jovem interrompeu os meus pensamentos com uma pergunta.
Você veio cantar para mim de novo, ou veio me fazer mal? Então respondi. Eu não faço mal a ninguém, muito menos sem motivo, e aqui na colônia mesmo que eu quisesse não deixariam. Posso cantar para você outra vez? Ela me interrompeu dizendo. Pode sim, mas cante outra música. Não quero me lembrar daquele lugar horrível. Nem eu. Respondi. E cantei algumas músicas que conhecia. Não eram hinos de igrejas, eram algumas músicas que eu ouvia na rádio mesmo. Depois que terminei de cantar, perguntei. Qual é o seu nome, amiga? Quando eu te perguntei da outra vez você não sabia. Aline. Ela respondeu. De repente algo estranho aconteceu. Os braços de Aline estavam inchando. Ela tremia e chorava. Então perguntei o que estava acontecendo. A enfermeira Leila me explicou que era uma crise. Eu perguntei se era culpa minha e Leila respondeu que não. Enquanto falávamos, Doris apertou uma campainha e um senhor apareceu no quarto trazendo uma espécie de aparelho. Parecia um bracelete que estavam conectados a 2 fios. O senhor colocou o aparelho em Aline e aplicou o passe tranquilizante. Então o senhor me disse. Olá, rapazinho. Sou o Dr. Lúcio e a diretora Baja me disse o quanto pode nos ajudar. Sua tarefa não será difícil. Apenas terá que falar assuntos alegres e cantar suas canções quando não estivermos com ela. Aline ainda não deve ficar sozinha e quando estivermos em outras situações, virá ficar com ela assim que for solicitado. Então interrompi dizendo. Tá certo, e a minha rotina aqui na colônia? Então Dr. Lúcio respondeu. Sua rotina será a mesma, mas quando for solicitado tem permissão de abandonar qualquer tarefa para ser acompanhante da senhorita Aline. Se não vou ter problemas, tudo certo. Respondi. A moça ficou tranquila depois do atendimento e todos saíram do quarto. Aline estava acordada e me perguntou. Anjo, como é o seu nome? Então respondi. Meu nome é Sadraque, mas ser um anjo já é outra história. Dá pra ver que não me conhece. Sou um cara comum como você e você não estava inferno, mas deixa pra lá. Tem saudade de alguém da sua família? Ela ficou me olhando e não respondia nada. Então comecei a contar fatos engraçados da minha vida terrena. Falei das travessuras que eu e minha irmã gostávamos de aprontar e ela riu bastante. Às vezes ela entendia o que eu falava e às vezes parecia que não, mas estava bem, era o que importava. Fiquei cuidando dela uma semana e a cada dia parecia mais lúcida. Os dias se passavam e eu a conheci um pouco melhor. Aline, quando estava na Terra, era esquizofrênica e conheceu um rapaz. Eles tiveram um namoro rápido, mas claro, ele não ia querer se comprometer com ela, então sumiu. Ela começou a ficar muito agressiva em casa e tiveram que internar a coitadinha. Infelizmente não a internaram em uma clínica decente. Lá foi abusada e maltratada. Teve uma crise e cometeu suicídio. Ela tinha noção do certo e do errado, mas às vezes viajava um pouco. Os pais eram bem católicos, por isso frequentemente falava de céu, inferno, anjos e demônios. Eu não podia fazer muito por ela, mas eu tentava. Fazia orações e alegrava contando as minhas histórias. Teve um dia que nós brincamos que eu estava em uma rádio. Eu era o radialista e ela ouvinte. Foi divertido. Enfim. Meses passaram e a Aline melhorou bastante. Então foi encaminhada para o Instituto Renascer. Talvez já deva ter reencarnado. Tomara que seja feliz um dia e como o tempo não para. Quando me dei conta já estavam fazendo 3 anos que eu estava vivendo na colônia Jardim Arida. Cuidei de outros amigos. Mas se for citar todos vou precisar de outro livro. Foi quando a diretora Bá e Crisânia se aproximaram de mim e se desculparam por interromper minhas reflexões enquanto estava no campo de girassóis. Era meu local favorito da colônia, então a diretora Bá explicou o que queria. Sadraque, enquanto está aqui na colônia progredindo, irmãos ainda perdidos, zombadores e depressivos se passam por você e dão a entender que está perdido e sofrendo. Isabel e Luiz Augusto querem ir com você à sua casa e ajudar a mostrar que está bem. Ela parou de falar e Crisânia continuou. Sua irmã agora está bem, não sofre mais tanto com a sua ausência. Acho que o contato entre vocês poderá ser mais frequente. Vamos nos aproximar aos poucos, consolando a todos, afastando quem deve ser afastado e também ajudando a provar sua existência.
Concordei com o plano de aproximação e como estávamos perto da Praça da Prece, fomos nós três até lá pedir a aprovação do Criador.